A nossa planilha está quase pronta e agora a gente precisa aqui fazer a parte da premiação extra. Então eu criei aqui mais uma planilha só com uma tabelinha para a gente ter o visual e vai funcionar da seguinte maneira. Poxa, aqui eu estou premiando com 50 mil aqueles funcionários que ficaram em primeiro lugar. E o restante não está ganhando nada. Isso não é muito justo, porque, por exemplo, mesmo que o cara tenha batido a meta, no caso aqui, ó, 134 mil, 149 mil, eles não estão ganhando nenhuma premiação extra. Então, em virtude disso, a gente vai criar aí uma premiação para esse pessoal que vendeu igual ou acima da meta. Esse pessoal aí merece ganhar um incentivo. Então, aqui na planilha essa que eu criei, é só para vocês terem o visual. O que vai acontecer? Aquele que tiver com um conceito ótimo, ele vai ganhar uma viagem de uma semana para Natal, lá para o Rio Grande do Norte. Então, todos eles que tiverem aqui com um conceito ótimo, ganha uma viagem para Natal. E aqui, aquele que tiver venda menor ou igual à meta, o cara vendeu abaixo de 130 mil, que foi a meta que a gente estipulou aqui. Mas o cara vendeu acima de 100 mil, né? De 100 mil para cima. Então, pô, vamos dar um computador para esse cara aí, um incentivo. Ele não foi de todo ruim. Ele não bateu a meta, mas ele vendeu acima de 100 mil. Então, deu lucro para a empresa. Então, se caso contrário, o cara não tiver o conceito ótimo, se ele não vendeu, se ele não bateu a meta, e se ele não vendeu acima de 100 mil, esse aí não merece nenhum prêmio. Aí a gente vai deixar a célula dele em branco. Então a gente vai precisar usar aqui uma combinação de duas funções. Então eu vou abrir uma outra planilha aqui para apresentar essas funções para vocês, que são as funções e a função ou. São duas funções interessantes. Vocês vão conhecer elas aqui. A gente vai combinar essas duas funções, né, ou uma das duas funções, junto com a função C, que a gente já aprendeu. Então aqui, por exemplo, ó, nessa coluna C, eu preciso saber se aqui no item e na cor eu vou encontrar as palavras lápis e vermelho. Então eu deixei aqui em cinza toda vez que aparece a palavra lápis, e aqui ao lado as cores. Então ele vai me retornar aqui verdadeiro ou falso de acordo com as informações que vão estar aqui ao lado. Então aqui eu preciso que as duas informações sejam verdadeiras. Então, por exemplo, aqui ele vai ter que me retornar verdadeiro, e aqui embaixo verdadeiro, ó, verdadeiro. Por quê? Porque é lápis e vermelho, como eu estou pedindo aqui em cima. Tudo bem? Então a função que atende, que busca os dois critérios verdadeiros, é a função e. Então olha lá, ó, igual e. Tá vendo aqui, ó? Verifica se os argumentos são verdadeiros. E retorna verdadeiro, ele vai retornar este texto verdadeiro, se todos os argumentos forem verdadeiros. Então, se os dois aqui forem de acordo com a condição que eu vou impor, ele retorna a palavra verdadeiro. Então, eu selecionei aqui a função e, aperto a tecla Tab. Qual que é a primeira busca que ele tem que fazer? Se aqui no A2 é igual, entre aspas, a palavra lápis, e fecho aspas. Tá vendo ponto e vírgula? E aqui no B2 for igual a palavra vermelho, entre aspas, vermelho, e fecho aspas, e fecho o parênteses. Aqui só uma das duas condições é verdadeira, então ele vai falar para você que é falso. Olha lá, falso, porque aqui é lápis, mas aqui não é vermelho. Então não é lápis e vermelho, é só lápis. Vamos puxar para baixo aqui, ó. Então até aqui, ó, ele vai me retornar falso.
Agora, a partir desse aqui, as duas informações são verdadeiras. Então, ó, a partir do momento que a gente arrasta a função ali, o que, que ele está buscando? Se aqui for igual a lápis e aqui igual a vermelho. É verdade, é verdadeiro. Então, ele vai continuar retornando falso até aqui, ó. Olha lá. E nesse outro ele vai retornar como verdadeiro, ó. Perceberam? E aqui embaixo, falso. Então, essa é a maneira de trabalhar com a função e. Ele busca duas informações verdadeiras. Agora vamos ver aqui, ó, se uma das duas for verdadeira. Ou seja, se ele encontrar a palavra lápis, ele vai falar, ó, é verdadeira. Uma das duas informações é encontrada, é verdadeira. Ah, é vermelho, então ele vai retornar aqui como verdadeiro também. Então a gente usa nesse caso a função OU. Olha lá, função OU. Ele verifica se algum dos argumentos que vocês vão colocar é verdadeiro e retorna verdadeiro ou falso. Ele só vai retornar falso quando todos os argumentos, ou seja, quando os dois argumentos forem falsos, se nenhum dos dois estiverem dentro daquela condição que a gente vai impor. Então aqui a gente selecionou ali a função OU, aperta o Tab. Qual que é o primeiro lógico? Qual que é a primeira condição que ele vai ter que buscar aí para você? Se aqui dentro é igual a palavra lápis. Ponto e vírgula. Qual que é a segunda lógica? Se aqui dentro é igual a palavra vermelho. E fecho aspas. E fecho parênteses. Se uma das duas, ou seja, se for lápis ou vermelho, ele me retorna a palavra verdadeiro. Ah lá, é verdadeiro. Por que que deu verdadeiro? Porque aqui ele encontrou lápis. Vamos dar um duplo clique aqui na alça de preenchimento e perceba, ó, verdadeiro aqui. Porque aqui ele encontrou a cor vermelha. Aqui embaixo encontrou a cor vermelha. Aqui embaixo os dois argumentos são verdadeiros, então é verdadeiro. Aqui, ó, vermelho. Aqui embaixo, ó, lápis. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Lápis, lápis e vermelho. Ok? Então agora a gente vai voltar lá para a nossa planilha, loja de carros, e a gente vai colocar a premiação extra dentro dessas condições aqui. Então a função que a gente vai precisar usar aqui é a função C. Então vamos puxar aqui um pouquinho para o lado. Então até aqui tá bom. Isso, até... tá ótimo. Então aqui, ó, igual C. A gente vai usar a função C para montar a nossa função. Qual que é a primeira coisa que a gente precisa fazer ali? Ó? Se o conceito é igual a ótimo, ou seja, se ali dentro você encontrar a palavra ótimo, então você vai entregar para ele uma viagem para Natal. Fecho aspas. Caso contrário, C. Vai acompanhando aqui em cima, ó, que ela vai ficar numa linha só, fica mais fácil para vocês irem lendo a planilha. Se. E aperto o Tab. Qual que é o próximo teste lógico que a gente vai fazer? Além de ser uma busca pela meta, se o cara vendeu abaixo da meta e acima de 100 mil, então eu vou falar se, e eu já vou entrar aqui com a função E. E aperto a tecla Tab de novo. Então agora primeiro eu faço a condição do E e depois a condicional do C. Vai observando aqui, ó. O teste lógico que precisa ser feito. Se o valor da venda, né, for menor ou igual ao que? A meta. E aí eu preciso congelar, porque o valor da meta aqui está fixo numa célula só. F4. Ponto e vírgula. E, né? Esse ponto e vírgula significa E. O valor da venda tem que ser o quê? Maior do que 100 mil. 2, 3. E fecho o parênteses.
Então aqui eu estou falando para ele o quê? Se o valor da venda, esquece esse ó, se o valor da venda é abaixo da meta e, aí a condição do e o valor da venda é acima de 100 mil, aí a gente entrega o que para ele? Então, premia ele com um computador. Fecho aspas. Lembra que se o vendedor não se encaixar nem no ótimo e nem no bom, ou seja, se ele não é conceito ótimo e se ele não vendeu abaixo da meta, mas acima de 100 mil, então, esse ponto e vírgula aqui que a gente acabou de colocar, então você preencha você deixa em branco. Aí eu coloco aspas dupla para abrir, eu não vou colocar texto nenhum, eu simplesmente fecho aspas dupla novamente e fecho parênteses. Tá vendo que tá vermelhinho? Então ele tá fechando aqui essa condicional C, fecho parênteses de novo. Fechou com pretinho, eu sei que ele fechou a primeiro parênteses. E dou um Enter. Ele deixou em branco, legal. Por quê? Porque aqui ele tá no pode melhorar. Pode melhorar, não pode ganhar prêmio nenhum. Mas e para quem está com um conceito ótimo? Olha aqui quando eu puxo a alça de preenchimento para baixo. Ó. Quem está com um conceito ótimo ganha a viagem para Natal. Vamos continuar puxando para baixo aqui. Ó. Olha lá. Conceito pode melhorar, não ganha nada. Porque eu tenho certeza que ele está abaixo de 100 mil. O cara não bateu a meta e está abaixo de 100 mil. Então, dá um duplo clique. E ele vai preenchendo aqui para todos. Não se preocupe ainda com essa mensagem de erro. A gente já vai corrigir ela já. Então aqui ele deu um computador. Por que ele deu um computador? Porque está exatamente o valor da meta. Está dentro da condição que a gente colocou aqui. Ó. Viagem para Natal, porque o conceito é ótimo. Olha lá, viagem para Natal, viagem para Natal. E aqui dentro a gente tem um pode melhorar. A gente tem um pode melhorar, mas ó, está acima de 100 mil. Então, como eu resolvi premiar quem está acima de 100 mil, ele ganha um computador. Aqui está um não disponível porque a gente não tem os valores aqui. Computador está acima de 100 mil, então encaixou no que a gente pediu. Computador, mesmo que ele possa melhorar, ele vendeu acima de 100 mil. E a viagem para Natal porque o conceito é ótimo. Tá vendo que aqui a gente tem dois pode melhorar e um está sendo premiado e o outro não? Você busca aqui a informação. Ó. Um vendeu acima de 100 mil, o outro não. Marcos, qual que foi a condição aqui do pode melhorar, ótimo, bom? A gente tem lá a função que a gente impôs as condições. E aí a questão do bom é quem tivesse vendido exatamente igual à meta. Diferente disso, já caía para o conceito pode melhorar. Tá? Então aqui está prontinho. E a gente precisa agora tirar essas mensagens de não disponível, de erro. Por quê? Passa a impressão de uma planilha não confiável, que tem erro, tá feia, né? Então aqui dentro primeiro, ó, ao invés de deixar em branco o prêmio extra, eu vou acrescentar aqui um tracinho. Então aqui dentro da primeira célula, entre aquelas duas aspas duplas, eu simplesmente coloco um traço e dou um Enter. Ó. Pronto. Clico aqui, um duplo clique. Onde não é premiado, ele coloca um tracinho. E como que a gente faz para tirar ou para não aparecer essa mensagem de erro? A gente usa a função CErro. Então, por exemplo, começou a aparecer aqui o não disponível. Ele não consegue fazer uma busca porque eu tenho aqui uma célula em branco. Se eu colocasse um 0, ele já ia arrumando aqui. Então, como a gente está deixando a célula em branco e já aparece o não disponível aqui, eu vou na primeira célula que tem a função e antes da função que está lá dentro, antes dela, ó, depois do sinal de igual, eu acrescento a função CErro. Então, retorna um valor se erro, ou seja, se alguma expressão aqui dentro der errado, ele vai te retornar o que você vai colocar aqui. Ó. Então, se erro, aperta o Tab.
Se der errado a função que está aqui dentro, então valor se erro, ponto e vírgula, você vai colocar em branco para mim. Olha lá, abre aspas duplas, fecha aspas duplas, fecha parênteses. E dá um Enter. Arrumamos na primeira célula. Agora eu vou dar um duplo clique aqui na alça de preenchimento. Ele vai preencher a função para todos com esse erro acrescentado. Automaticamente aqui vai ter que ficar em branco. Duplo clique, ó. Pronto, já colocou um tracinho aqui, ó. Um tracinho não, deixou em branco. Mesma coisa aqui no valor do prêmio. Vamos lá na primeira célula que contém a fórmula. Eu acrescento antes da função, ó. Se der erro em tudo isso que está aqui dentro, então você me retorna, abre aspas duplas, fecha aspas dupla, fecha parênteses. Você vai me retornar nada. Dá um Enter. Clico lá em cima, dou um duplo clique, prontinho. Não vai aparecer mais mensagem de erro. E a mesma coisa nas outras duas. Aqui ele já foi acrescentando para a gente, porque ele entende que é um zero. Então ele vai fazendo os cálculos e vai te retornando as informações. Não apareceu mais a informação de erro, tá tranquilo. A sua planilha tá pronta. A gente salva ela. Então a gente tem aí a nossa planilha com um relatóriozinho aí, com os prêmios divididos, tudo bonitinho. Então, nós fizemos aí um relatório, fizemos aqui a colocação de cada um deles, o valor do prêmio dividido de acordo com a quantidade de funcionários que estavam em primeiro lugar. Colocamos um conceito, excelente, ótimo, bom e pode melhorar. E premiamos aqueles, pode ver que quem está em excelente não ganhou um prêmio extra. A gente premiou aqueles funcionários que venderam acima de 100 mil, mas não bateram a meta. Ok? Espero você na próxima aula. Até lá!